Então, boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz. Quase não consegui, porque eu dou aula nesse horário, mas aí eu pedi lá uma substituiçãozinha, falei, não, para esse momento eu preciso disso. Deus providenciou que outra pessoa pode ficar no meu lugar para eu poder estar aqui. É com muita alegria, né, que eu vim aqui falar com vocês. Então, meu nome é Alice, eu tenho 24 anos, faço parte do Jota desde 2014, participei do ASC. A primeira equipe que eu coordenei no Jota foi a formação, então, assim, é a menina dos meus olhos, eu aprendi muita coisa e ainda aprendo. E foi graças à formação que eu acho que eu consegui ter mais interesse, mais curiosidade de aprender mais sobre a nossa fé, né? E de me firmar no Jota também. Era uma parte essencial, assim, da minha caminhada ali no grupo. E ainda é, né? Hoje eu faço parte do acolhimento, uma equipe muito boa também, eu amo do fundo do meu coração. E coordeno a jornada, né? Ultimamente a gente tem só rezado pela jornada, mas quando voltar, se Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade de novo. E aí a gente veio hoje conversar sobre um tema que vocês viram lá, o maior inimigo da mulher. E alguém arrisca dizer qual o maior inimigo da mulher, para a gente começar? Pode mandar aí no chat, pode abrir o microfone. Feminismo liberal. Basicamente, né? Quando eu joguei no Google para olhar o que que era, aparecia um monte de coisa, gente. Eu achei até graça que aparecia assim: celulite, o maior inimigo da mulher. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, em que mundo nós estamos? Isso foi muito engraçado. E aí eu pensei, gente, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Celulite a gente sabe lidar, a gente tem recursos. Agora, o feminismo é um inimigo mesmo, bem maior, e que a gente precisa dar uma atenção especial, justamente para que não nos molde, nos influencie, como tem acontecido tanto. É, Apareceu Ana Luísa, feminismo ou apareceu outra coisa? Não, apareceu um monte de coisa supérflua, tipo É, celulite, estria, Ou isso, machismo gente, umas dieta. patriarcado coisas também, né? assim. Com certeza apareceram, eu não dei muita atenção, né? Não era isso que eu estava procurando, mas de fato, quando você começa a digitar no Google, aparecem sugestões. E aí, quando a gente pensa em o maior inimigo, realmente, se a gente fala de um inimigo, algo ou alguém que é contra a gente, é por causa de algo mais profundo. E aí, o que eu vou tentar fazer hoje é dar uma pincelada nesse assunto, porque, gente, isso aqui daria, assim, acho que uma semana de palestra, para não falar mais. E é muito rico, é um tema, assim, que me coça para falar, que eu gosto, porque eu acho que a gente precisa saber o que acontece para que a gente seja aquilo que Deus quer. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje um pouco é das consequências e do que a gente deve fazer para que a gente não lide, para que a gente lide e vença esse inimigo, né? E uma primeira coisa assim que eu queria pontuar vou pegar aqui minha Bíblia, eu tô com um monte de trem aqui, como eu falei, mas aos pouquinhos vou pegando. É, o que é a mulher, ou quem é a mulher? Porque para a gente entender o feminismo, que ataca de forma primordial e primária assim as mulheres, vamos entender melhor quem somos nós, né? Quem sou eu enquanto mulher? E aí, vocês bem conhecem lá em Gênesis, nem precisa pegar, depois vocês podem ler com mais calma, mas no capítulo 2, vou ler a partir do versículo 18, só para a gente contextualizar um pouquinho. E aí fala assim: contexto, né, gente, de criação do mundo, Deus criando lá os animais, a terra, os céus, o firmamento, enfim, as estrelas, a lua, a gente conhece essa história, né? E aí, lá no versículo 18 do capítulo 2, fala assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem.
Eis agora, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. E por aí continua a história. Então, aqui é o primeiro relato, digamos assim, que a gente tem da mulher, criada do lado do homem, da costela. E a primeira coisa que a gente já precisa perceber: todos os animais foram criados ali, dados ao homem. O próprio homem, né, foi criado da terra, do barro. E eis que Deus teve uma ideia, com todo respeito, ainda melhor, de tirar do lado do homem aquela que seria a sua companheira, que seria a ajuda adequada, né, um auxílio. E aí, deixa eu ver se eu, onde que eu anotei aqui, ai meu Deus, peraí. O que fala sobre a mulher ser trazida do lado. Eu queria achar o trecho certinho. Ah, não é possível. Peraí, gente. Enfim, depois eu vou lembrar onde que eu olhei isso, depois eu passo para vocês. Mas ainda pensando, né? Ah, mas a mulher é inferior, porque ela foi criada depois, ou não tem tanta importância, ou é submissa, né? Tem toda essa questão da submissão, essas questões que a gente pode entrar um pouquinho também. Mas quando, acho que é no Privilégio de Ser Mulher, esse livro aqui bem conhecido, né? Que diz: quão grande é o privilégio de o homem, tudo bem, Deus o criou como imagem e semelhança dele, mas a mulher ainda mais preciosa, Deus criou daquele que já era imagem e semelhança dele. Então, o homem masculino foi criado ali da terra como imagem e semelhança de Deus, digno de ser filho de Deus. Mas a mulher, ainda preciosa, ainda como uma pedra lapidada por Deus, foi criada e tirada daquele que é a imagem e semelhança dele, não simplesmente da terra. Então, não é colocando o homem abaixo, mas é mostrando assim: olha como Deus quis cuidar da mulher, olha como Deus quis criar a mulher como alguém especial, como alguém que tem um papel importante, tem uma missão importante. A maior prova disso é que ele escolheu uma mulher para dar à luz ao filho dele. Então, assim, isso já é uma prova concreta de que Deus quis dar à mulher uma missão especial, um cuidado especial. E por aí a gente já começa a ver. Nós, mulheres, temos um chamado especial e fomos criadas pelo transbordamento do amor de Deus. Então, isso já é um ponto principal para que a gente pense, né? E como o livro que a gente bem conhece, é um privilégio ser mulher. Então, com licença aos homens aqui, mas, gente, é um privilégio ser mulher. É uma alegria muito grande. É cheio de cruz, de desafios, a gente bem sabe, mas é um privilégio. Porque o amor de Deus, na nossa própria criação, transborda, já mostra pelo simples fato de nós sermos mulheres. E aí a gente entra já num ponto importante. Quando Deus criou o homem e a mulher como imagem e semelhança dele, nós temos então a mesma dignidade. Nós somos filhos amados de Deus. Ponto. Porém, como eu disse, nós temos missões diferentes. Então não adianta, podemos falar o que nós quisermos. Nós temos missões diferentes, iguais em dignidade, mas desiguais com relação àquilo que nós estamos fazendo nessa terra. Por exemplo, né, o exemplo mais claro. Se eu sou casada, tem eu aqui e meu marido, imaginário, e a gente tem um filho. Nós temos igual responsabilidade por essa criança, de educar, de ensinar os preceitos da fé, de cuidar dele para que ele se torne um santo, para que nós possamos devolver essa alma que nos foi dada como um dom para Deus. Porém, a missão que eu tenho enquanto mãe é diferente da missão do meu marido enquanto pai, porque ele é homem, porque ele vai ensinar coisas diferentes, comportamentos diferentes, vai dar uma educação espiritual, digamos assim, diferente daquilo que eu vou fazer. Começando pelo fato da amamentação. A mulher é a única capaz de amamentar. Então, já é uma missão diferente que Deus concede a ela. Nem por isso o homem é menos ou mais importante e a mulher menos ou mais importante. É uma questão de chamados diferentes e uma complementaridade para que a gente possa se ajudar para sermos santos, o fim último da nossa vida, voltarmos a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: somos sim diferentes, temos missões, chamados diferentes, mas estamos aqui para nos complementarmos, homem e mulher. Acho que Papa Bento XVI diz muito isso. São essa complementariedade dos sexos, um ajuda ao outro, não é um
sob o outro ou submisso ao outro, é uma forma de auxiliar. E lá na Bíblia, quando diz que a mulher é uma ajuda adequada, é, quando a gente vê o significado dessa palavra adequada, é, eu esqueci qual que é a origem, mas quer dizer socorro de Deus. Então, a missão da mulher é ser um socorro de Deus. Porque, como ela foi tirada do lado, é essa ideia de ser uma auxiliar. E aí que entra a nossa responsabilidade, mulheres. Estar ao lado pode ser para construir, para ajudar ou para destruir também. A gente sabe como acabar com a vida de um homem, com a vida de outra pessoa, pelos nossos comportamentos, pelas nossas más inclinações. Então, nós estarmos ao lado, sermos uma auxiliar, pode ser usado para o mal ou para o bem. Que nós saibamos usar esse dom, esse chamado de Deus, para construir aqueles que estão ao nosso lado, para ser socorro de Deus. Alguém só pede socorro quando está desesperado, quando precisa de ajuda. Então, se eu tenho essa missão de ajudar, de ser socorro de Deus, que eu faça aquilo que eu posso e o que eu não posso para corresponder a esse chamado. Então, primeiro ponto, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, iguais em dignidade, porém diferentes em missão, em chamado. Agora eu achei, gente, a parte que era, mas era isso mesmo, olha. Só para eu ler para vocês, quando às vezes fala assim, a mulher é inferior, foi criada depois, mas aqui no livro diz assim, se perfazer a partir do corpo de um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus é definitivamente mais nobre do que ser formado da poeira da terra. Então, é para mostrar como a mulher realmente tem uma... Deus quis que ela fosse criada de forma especial, de forma delicada, de forma amorosa, assim como o homem, mas com essa particularidade, digamos assim. E aí, já faz cair por terra uma afirmação que a gente escuta de uma expoente do feminismo, digamos assim, talvez vocês conheçam, Simone de Beauvoir, que diz, mas ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Para mim, já cai por terra aqui, porque Deus criou a mulher, Deus tirou do homem a costela e criou a mulher. Então, não se torna mulher, gente, não é uma construção, é um desígnio de Deus, um chamado de Deus e uma escolha que ele fez para nos dar esse privilégio, né? E aí, eu tinha até colocado uma imagenzinha aqui no meu coisa, mas depois achei que ia dar muito trabalho ficar colocando e tirando slide, enfim. E aí a gente entra nessa questão, por que então que a gente tem hoje o feminismo? Simone de Beauvoir, é francês, né? Então escreve Beauvoir, alguma coisa assim. Simone de Beauvoir. E aí, quando a gente começa a pensar, então, no feminismo como um inimigo das mulheres, esse movimento que muitas vezes é tido como algo político ou filosófico para dar os direitos às mulheres, para poder torná-las ecúmenes, iguais aos homens, superficialmente é isso. Não, é uma luta por direitos iguais, é uma luta por igualdade, por emancipação política, por conquistar o voto, né? Tudo que a gente conhece da história. Até aí parece bom, porque é digno, é justo que a gente tenha direitos também na política, na vida em sociedade. Só que se fosse só isso, não teria toda essa questão em volta. Então, aqui é um ponto que a gente precisa se questionar. Por que o feminismo é tão questionado ou é tido como o maior inimigo da mulher? Se ele fosse só luta por direitos, estaria tudo bem até aí, digamos assim. Mas já que tem toda essa contraposição, a gente precisa ser um pouquinho mais crítico e pensar. Pode ser que tenha alguma coisa por trás que faz ele destruir aquilo que a mulher foi chamada a ser. E é esse o ponto-chave. O feminismo, a gente vai falar um pouquinho sobre as conquistas, mas acima de tudo, tira a mulher do chamado principal dela. Afasta ela de tudo aquilo que ela foi criada para ser, como imagem e semelhança de Deus. Então, a gente precisa se questionar, será mesmo que é bom? Será mesmo que eu dizer, só por eu ser mulher, eu preciso ser feminista? Eu sei que às vezes é ruim, incomoda às vezes pensar esse tipo de coisa, mas não é porque eu sou mulher que eu preciso defender algo que não vai me fazer bem. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Como eu disse, gente, é muito conteúdo, é muita coisa. A gente precisaria fazer aqui um grupo de estudos para entender tudo. Já fica, então, até a sugestão da gente estudar mais, buscar mais, mas vamos tentar perceber por que será, então, que é o maior inimigo, sendo que surgiu de algo bom, de algo que seria necessário, né, digamos assim.
E aí, a gente entra aqui numa questão que a gente chama das ondas do feminismo, né? Nós temos 3 ondas do feminismo. A primeira surgiu no final do século XIX, início do século XX, a segunda, anos 60, mais ou menos, e a terceira, anos 90, mais ou menos. E hoje em dia já se diz até de uma quarta onda, mas assim, a gente considera ainda essa terceira. Ainda fica meio bagunçado, digamos assim. E aí, só para a gente dar uma pincelada também, essa primeira onda, lá no fim do século XIX, tinha esse viés voltado para essa emancipação da mulher e uma busca por direitos na política, e principalmente os votos. O que a gente mais conhece sobre essa fase é da época das sufragistas, o sufrágio que tem a ver com o voto, né, o direito ao voto. Então, foi uma das conquistas, ou uma das coisas que as mulheres conseguiram a partir desse movimento. Até aí, como eu disse, ok, era um ponto principal que era buscado e que era querido por elas, porque as mulheres queriam ter também esse espaço, né? E até aí não tinham questões envolvendo o gênero ou os métodos contraceptivos, aborto, nada disso. Então era algo mais puro se comparar às outras ondas. Então é até complicado a gente falar de 3 ondas, porque elas não são uma, como eu falei isso, uma é continuidade da outra. A primeira é bem diferente já da segunda, por causa dos fundamentos e do que tem por trás. Então, essa primeira onda, a marca principal foi esse movimento do sufrágio em busca do direito ao voto. Só que aí também tem várias questões envolvendo por quê. Quem conseguiu o direito ao voto foram os homens que tinham que ir para a guerra, lutar para conseguir os seus direitos políticos. E aí eles, tendo conseguido isso, concederam às mulheres esse direito. Então, nós, mulheres, se nós realmente quiséssemos isso, nós precisaríamos, nós em geral, ter ido para a guerra, ter buscado algo assim, e não foi o que aconteceu. Então, ainda assim se questiona um pouco, porque é um movimento que sim, trouxe algo benéfico para as mulheres, mas os homens foram adiante, foram buscar isso por questões óbvias de que a missão da mulher e a função dela, principalmente mais nessa época, era bem mais, como eu disse, passiva, digamos assim, de ficar em casa, de cuidar dos filhos por uma questão de ordem natural das coisas. Então, basicamente isso, é uma questão, ok, conseguimos os nossos direitos, podemos agora votar, exercer a nossa cidadania, mas não parou por aí. E aí, gente, tem muita referência boa, depois eu vou ver se eu falo alguns nomes para vocês pesquisarem também. A deputada Ana Caroline Campagnolo meu Deus, que mulher, assim, abençoada mesmo por nos dar tantas informações boas, e aí depois a gente pode compartilhar um pouquinho essas fontes para a gente poder se aprofundar, mas pensando então que, ok, essa primeira onda trouxe benefícios, mas ainda assim não foi uma conquista nossa, foi mais uma concessão dada a nós. E que bom, isso é ótimo. E aí essa segunda onda já começa a se confundir um pouco as coisas. Lá já em meados da década de 60, porque entrou muito essa questão do mercado de trabalho, de discussões de gênero e do papel da mulher. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais distorcidas, porque até o padre Paulo Ricardo diz, o que era um direito da mulher poder trabalhar, poder estar fora de casa, se tornou como que um dever. A mulher tem que sair de casa, ela tem que trabalhar, tem que dar o sustento. E aí tem várias implicações também, principalmente pensando em questões econômicas. Muitas pessoas no mercado de trabalho, salários baixos, o marido e a mulher precisavam trabalhar para manter a casa. Então, tem questões lógicas que envolvem isso. Era um direito, mas não um dever. E aí o feminismo começa a incutir essa ideia na cabeça das mulheres de que, para você ser feliz, você precisa estar fora de casa. Você precisa ser como esse homem que trabalha, que é bem-sucedido, que fala 59 línguas, que tem um salário de 2 milhões de reais e por aí vai. Coisas desse tipo. Só que isso começa a ir contra aquilo que é um desejo primeiro da mulher. Então, mais uma vez, aqui, só para deixar claro, a gente não vai entrar em questões de mérito de roupa, trabalhar ou não, não é isso, não é esse o ponto principal. Eu estou tentando colocar aqui alguns fatos para a gente entender onde esses pontos começaram a desfigurar um pouco do chamado principal da mulher. E é só a gente olhar em volta.
na minha casa, na minha família, as mulheres trabalham, eu trabalho porque eu preciso, porque nós precisamos, faz parte da nossa conduta em sociedade. Porém, o ponto é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Não é trabalhar ou não, é o porquê, qual é a motivação para isso. Então, é nesses aspectos que a gente tem que pensar um pouco mais. Não precisa a gente problematizar questões um pouco superficiais nesse sentido. Vamos tentar entender aonde que isso nos leva, né? Eu vou um pouquinho mais rápido aqui por causa do tempo. E aí, ok, nessa segunda fase que entra de forma mais forte, assim, o nome da Simone de Beauvoir, que foi o nome que eu falei para vocês, por causa, por tentar trazer todas essas questões, e ela escreveu um livro que é muito lido, muito conhecido até hoje, até acho que a Ana Campagnolo sugere de ler para a gente entender o que ela diz e entender o que ali não diz respeito a nós, que chama o segundo sexo. Então, ela liderou esse movimento feminista nessa segunda onda, já trazendo essas questões relacionadas à inserção da mulher no mercado de trabalho e às questões de gênero de forma geral. E aí, na terceira onda, já nos anos 90, continuou essa questão de igualdade dos sexos, então tem também um outro nome, que é Judith Butler, talvez vocês conheçam, de dizer todas essas questões também. Mulheres e homens são iguais, ou não se nasce mulher, é uma construção social, então todas essas questões que a gente escuta e que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, mas tudo vem de um mesmo viés, assim, dessa tentativa de tirar a mulher do que ela foi chamada para ser. E aí, o que a gente já entende dessa terceira onda, que é essa que a gente está hoje, questões a gente vê, né, que estão em volta de nós, principalmente para quem está na universidade, para quem está nesses meios, entende um pouco e percebe como tudo isso nos afeta de certa forma, porque não é uma luta contra a sociedade em si, a sociedade tem feito isso. Não, mas acaba que, no fundo, é contra a própria natureza humana. Então, perde um pouco o sentido, porque não é a sociedade que está construindo nada, mas é algo intrínseco, é algo que vem de dentro. Eu não posso tentar não ser mulher. Sim, existem relatos e histórias de pessoas que, enfim, que mudaram sexo ou que fizeram algumas coisas nesse sentido, negando um pouco dessa origem, mas geralmente são histórias trágicas e que não deram certo e que a pessoa não se sentia aquilo que ela não era de fato. Enfim, depois a gente pode pesquisar um pouco mais sobre isso também, mas é difícil falar tudo aqui com esse tempo. Em resumo, tiveram essas ondas, essa história do feminismo, e aí, entrando nesses aspectos de que a mulher foi sendo tirada do seu lugar principal, do lugar onde ela foi criada para estar, profundamente, viu, gente? De novo, não estou falando de roupa, de trabalho, nada disso, mas pensando da missão, que a gente começa a perceber por que o feminismo é considerado um inimigo, porque ele foi fazendo com que as mulheres ficassem cada vez mais se questionando, mas eu não sou feliz, mas eu não tenho aquilo que eu mereço, mas eu não tenho o reconhecimento que eu mereço, e aí as coisas foram se invertendo um pouco. Então tem até uma frase, se eu não me engano, do Chesterton, que diz assim: o feminismo é a confusa ideia de que a mulher é livre quando ela serve ao seu empregador, ao seu chefe, e escrava quando ela serve ao seu marido. Então, é algo assim, às vezes dá um nó na garganta de pensar, mas é essa inversão de mostrar assim, por que uma mulher pode ser a chefona de algum lugar e dentro de casa ela não pode fazer aquilo que ela quiser também? Ela não pode cumprir com a missão dela de esposa e de mãe também? A gente precisa pensar nisso. É algo que tem uma implicação maior. Eu posso trabalhar e ser a chefe da minha empresa multinacional, mas dentro da minha casa eu também tenho uma missão. E aí isso vale para todas as vocações, para a nossa vida hoje. Eu sou filha, solteira, irmã, eu preciso cumprir a minha missão de mulher. E se um dia eu me casar e tiver os meus filhos, eu preciso cumprir essa missão. E se um dia eu for irmã consagrada, eu preciso cumprir a minha missão. E aí, o feminismo entra sendo esse inimigo porque ele vem desfazendo toda essa imagem primeira que Deus criou da mulher e da missão que Deus deu a ela, deu a cada uma de nós. E o que acontece? Tudo, quando a gente para pensar no feminismo, diz, né, num desses livros também, que tudo que diz respeito ao contrário do que é feminino. Então, é um ódio ao feminino. Por isso tem essas implicações da questão das roupas, do jeito de se vestir, de acessórios, enfim. É porque
traz esse, com um rancor, assim, algo ruim. Não, eu tenho repulsa do que é feminino. E aí a gente já começa a ver esses aspectos do feminismo, por tentar desfigurar o que a mulher é de fato. E aí algo mais profundo, e aí a implicação por trás também é o quê? Ah, não, mas a mulher, ela vale mais, ela tem mais competência quando ela se parece mais com o homem. Então, é por isso que, de novo, entra nessas questões de trabalho, de roupas, enfim. Só que é uma questão muito cultural de uma revolução para nos fazer incutir isso na nossa cabeça. Não, quanto mais parecida com o homem eu for, mais competente eu vou ser no meu trabalho, na minha vida como um todo. E a gente sabe que essa guerra cultural molda os nossos relacionamentos de forma geral, não só com relação ao feminismo, mas de forma geral, isso nos afeta também. E aí, o que acontece? A gente sabe, né, fazendo um link aqui, a mulher é o centro da casa ou da família. Quando essa mulher, que é a base, que ajuda a manter a ordem da casa, da família, que é a base da sociedade, se essa mulher não está no lugar dela, tudo começa a se esvair, digamos assim. Então, tentem perceber como é sério, como é importante a gente pensar, porque se eu não estou no meu lugar, a sociedade como um todo desanda, digamos assim. Não que eu sou a salvadora da pátria, mas eu preciso cumprir o meu papel. Se eu não cumprir o meu papel, a sociedade vai se desestabilizar. E é o que a gente vê. Famílias desestruturadas, mulheres assumindo papéis de homens, homens assumindo papéis de mulheres às vezes, e as coisas fora do lugar. Então, não é uma questão meramente social, é contra a ordem natural das coisas, contra o plano inicial de Deus. E é até uma coisa muito forte que eu ouvi o padre Paulo Ricardo dizendo, que aqui se cumpre aquilo que a gente leu lá na Bíblia, quando o inimigo diz, eu porei inimizade, como que é? Isso, quando fala da guerra de Satanás com a mulher, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, são dois lados. Ou a gente está do lado da mulher da Bíblia, que tem a lua debaixo dos pés, alguma coisa assim, o sol debaixo dos pés, não lembro, ou do lado do demônio. Então, não tem meio termo. É uma questão de inimizade, de separação. Ou a gente está do lado dessa mulher, ou da mulher de Eva, né, digamos assim, do pecado, lá da época do pecado original, enfim. Então, aqui é como se cumprisse isso. É uma questão de inimizade. Não é reconciliável, não tem como. Então, a gente precisa escolher. Gente, eu não consigo acompanhar tudo aqui, mas estou vendo mais ou menos o que vocês estão falando. Mas é verdade, gente. Quando eu li isso, eu falei, é isso que acontece, sabe? São dois lados, e como diz, o muro não é opção. Ou a gente está de um lado, ou a gente está de outro. Não tem opção. E aí, continuando aqui. E aí, gente, o que entra? Nossa, esse negócio deixa assim minha cabeça explodindo. Porque a gente começa a entender outras questões também. Questão de natalidade ou de métodos de contracepção. Se a gente está indo, a mulher está indo contra o chamado inicial dela, exige toda uma engenharia social para desvincular a mulher disso. Então, o que desiguala a mulher do homem, por exemplo, no mercado de trabalho? A mulher pode engravidar, ela é mais frágil, então ela vai precisar estar fora do mercado de trabalho, ela vai precisar parar de trabalhar por um tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa desvantagem. Gente, isso é de partir o coração. Porque é como se a gravidez, ter um filho, gerar uma vida, é uma desvantagem. E aí entram as questões de métodos contraceptivos, do aborto e outras questões que a gente conhece, que também são profundíssimas e que precisam de estudos da nossa parte. Então, começando a incutir essas questões na mente das mulheres, para que a gente se equipare mais. Então, é verdade, agora eu não necessariamente tenho que arcar com uma gravidez. Então, eu sou igual ao homem. Eu posso trabalhar 365 dias por ano, sem nada me atrapalhando. E aí o filho virou um peso, virou uma escolha, e a gente se esqueceu que ter um filho, que gerar uma vida é um dom de Deus, não é um direito meu. Deus me dá se ele quiser ou não. Então, eu não sou aquela que é a criadora da vida, né? A gente diz, nós somos co-criadores. Junto de Deus nós criamos. E olha mais uma vez o privilégio das mulheres de poderem gerar uma alma dentro de si. A gente concebe uma vida e Deus vai lá por livre escolha e infunde uma alma ali naquele
embrião, né? E como isso pode ser descartado assim, gente? Como isso pode ser descartado assim? Porque não é qualquer coisa, não é um peso na minha vida, não é algo que vai me atrapalhar, vai impedir que eu cumpra os meus planos de viajar todos os anos para Las Vegas e fazer um cruzeiro de 200 dias. Ai, pelo amor de Deus. São sonhos legítimos, a gente pode querer ter a nossa vida também, mas Deus quer muitas vezes nos presentear e a gente não enxerga isso como um presente, como um dom. Então, vocês conseguem perceber que é tudo interligado? Porque entrou no mercado essa questão do aborto, dos métodos contraceptivos, para poder dar à mulher esse direito de escolher ou não, para poder torná-la mais, para equipará-la ao homem, muitas vezes. E assim a gente vai percebendo a ação do feminismo, de certa forma, nas nossas vidas, na vida da sociedade. E aí entra também na questão da banalização do sexo. Então, o sexo hoje não é associado à vida mais. O Padre Paulo diz também, é um parque de diversão. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser, sem se preocupar com as consequências. Mas a consequência é gerar uma vida. Então, a gente diz, né, essas questões de castidade, quando a gente comenta aqui no nosso meio mesmo, por que não pode ter sexo no namoro? Porque no namoro a gente não está pronto para ser pai e mãe. Então, a primeira consequência do sexo é poder gerar uma vida. Se eu não estou pronta para isso, não faça isso, sabe? É mais ou menos por aí. Você acha que você está pronto? Faz o que quiser, né? Nesse sentido, mas não faz, não, gente, pelo amor de Deus. Eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande e tem uma consequência. A gente precisa assumir essa consequência com alegria e no momento certo. Então, por isso que tem todas essas questões envolvendo o que é o sexo hoje. Então, se a gente já banaliza desde o princípio, tudo em volta também desmorona, porque já não faz sentido mais associar com a geração de uma vida. É só uma diversão, só uma brincadeira, e aí vai se invertendo tudo aquilo que a gente já viu e já falou um pouco. E aí a gente cresce, né? Talvez as meninas ouviram, os meninos também, mas muito essa questão assim, mas filho dá trabalho, é um peso, vai acabar com a minha vida, eu não quero. Então a gente cresce ouvindo isso. Por isso que o feminismo deixa essa marca, ele é um inimigo. Ninguém nunca precisou me falar assim, nossa, isso é um pensamento feminista. Mas eu já ouvi de muitas pessoas, não, tem um filho só que tá bom, ou não tenha filho não, porque isso vai estragar a sua vida, enfim. E aí, no fundo, a gente começa a perceber por que de tudo isso, por que isso é dito para nós, né? E a gente cresce com isso. Ah, não, o normal é assim. É isso que é assim que é a sociedade. Hoje em dia é muito caro, é muito não sei o quê. Gente, mas Deus nunca desamparou as famílias que se abriram, que deixaram Ele ser o Deus da vida delas. Então, eu nunca vi nenhum caso de pessoas que se arrependeram, pelo contrário, se arrependeram de outras escolhas, né? E eu estou falando assim, na teoria, mas a gente consegue entender no fundo. A gente tem, no fundo do nosso coração, a gente sabe que é assim que funciona, que a gente não se arrependeria, né, de gerar uma vida independente da circunstância, independente da circunstância. E aí entra o Padre Paulo dizia também, entra muito nessas questões do padrão de beleza. Então, bonita é a mulher estéril, que não tem estrias, que não tem celulite, que também é um grande vilão, ou que seja um grande inimigo. Mas bonita é ser estéril, bonita é ter 40 anos e um corpinho de 20. E são todas questões que vão por trás, vão nos mostrando essa mentalidade feminista que tá aí, né, ao nosso redor, sem que a gente perceba muitas vezes. E o pior é isso, é sutil. Se fosse escancarado, tudo bem, mas vai chegando assim, a conta-gotas. E esse é o perigo. E aí, deixa eu ver aqui, só ver minhas anotações aqui para não esquecer nada. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Ok, a mulher poder escolher, a mulher poder ter o seu lugar na sociedade, é justo, é digno, só que, ao mesmo tempo, não se pode esquecer do papel principal. Então, eu posso fazer o que eu quiser enquanto profissional, enquanto pessoa independente, mulher independente, ter o meu dinheiro, ter as minhas condições, mas eu não vou ser feliz se eu não cumprir com a missão que Deus me deu, que é ser mãe, biológica ou não, mas esse dom da maternidade está dentro de cada uma de nós. Então, como isso vai se realizar? É um desígnio de Deus e cabe a Ele. Mas eu não vou ser feliz se eu fugir desse meu chamado primeiro, que é o que o feminismo faz. Nos afasta de todas as formas. Então, quanto mais você se afasta, mais infeliz você fica. Eu fico, porque eu não estou cumprindo com aquilo que eu fui chamada para ser.
E isso vale para toda vocação. Quando a gente cumpre, quando a gente corresponde à nossa vocação, a gente é feliz. Por mais difícil que ela seja, por mais custosa que ela seja, é o que Deus escolheu para que nós sejamos felizes. E aí o Padre Paulo dizia também: nunca se viu uma geração de mulheres tão frustradas e tão infelizes, porque elas estão fora daquilo que Deus quis e quer para elas. Isso cabe para nós também. Então, para a gente repensar, né? Será que eu estou no meu lugar? Será que eu tenho buscado aquilo que Deus escolheu e quis para mim? E e aí ele diz também, muito legal, que, por exemplo, a gente fala assim, mas eu, pensando também num casal, por exemplo, não, mas meu marido tem que me ajudar nas tarefas de casa, meu marido tem também que cumprir com os cuidados com os nossos filhos. Sim, só que isso para ele, e aí pensando, por exemplo, mudar um pouquinho o exemplo aqui, nos cuidados com a casa. Tem lá, pensa aí num casal que vocês conhecem, os pais de vocês às vezes até também. Quem cuida da decoração da casa, ou quem percebe assim, nossa, tá faltando um negócio aqui na parede, nossa, deixa eu tirar poeira disso aqui. Muitas vezes é a mulher. O homem às vezes faz porque ele é organizado, porque ele tem isso também como virtude. Mas com todo respeito, às vezes não vai fazer diferença para ele. Ele faz por uma questão de organização e de ordem da vida mesmo, física. Tá num ambiente bagunçado, um ambiente sujo não é bom para ninguém. Feio não é bom para ninguém. A beleza importa, inclusive nesse aspecto. Mas a diferença é, para a mulher isso é vital. Faz parte da minha realização pessoal ter uma casa bem arrumada, ter os meus filhos bem cuidados, ter o meu marido bem cuidado, digamos assim, porque a mulher foi feita para fora, para servir. Então, é o que a gente lê na Bíblia também. Há muito mais alegria em dar do que em receber. Isso é verdade. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu saio de mim, mais feliz eu sou, porque eu fui criada para isso. Então faz parte da minha realização pessoal. Ninguém pede para, muitas vezes, né? Ninguém pede para você organizar seu quarto, não sei o quê. Nossa mãe pede, né? Mas assim, briga, às vezes precisa brigar, mas a gente se sente bem. Eu não sei explicar, gente, mas é uma questão de realização mesmo. Você fica assim, lavar a louça nunca foi tão bom, varrer a casa nunca foi tão bom. E é claro que é pesado muitas vezes, que é cansativo, mas que vocação, que vida cristã, não existe cruz, não existe dificuldade. Então não é porque é difícil, não é porque é penoso que não vai me santificar. Pelo contrário. Então se hoje eu vejo assim, eu vou aqui arrumar essa cozinha por amor a Deus, por amor à minha família, isso vai nos santificar. Faz parte de todo bom caminho, de toda vocação acertada, digamos assim, enfrentar as cruzes também, as dificuldades. Não é porque faz parte do meu íntimo que vai ser fácil, que vai ser legal. O mesmo vale para a criação dos filhos, para o relacionamento com as pessoas, para o cuidado, afazeres domésticos, estudo, trabalho. Não é porque a gente ama que vai ser maravilhoso. A gente aprende a olhar com outros olhos, os olhos sobrenaturais, né? Um olhar sobrenatural de algo que foi querido por Deus e que nem por isso é fácil, é gostoso de fazer, mas a gente faz porque a gente colhe uma consequência, uma paz interior que vem do céu mesmo, né? Vou correr aqui, viu, Cordes? E aí, gente, então é isso. É uma questão de uma doação, muitas vezes livre, que a gente faz porque a gente se reconhece no nosso lugar. Então, ninguém pede que eu faça, muitas vezes, alguma coisa. Eu quero servir ao outro, eu quero dar mais de mim ao outro. Muitas vezes as pessoas não pedem, mas a gente se realiza servindo, a gente se realiza saindo de nós. Isso vai para os homens e para as mulheres, mas pensando nas mulheres de forma geral, que muitas vezes se esquecem disso, né? E aí, uma coisa muito importante de um livro de uma autora protestante, mas assim, tem ensinamentos muito bons que ela escreveu algumas cartas para a filha dela no auge do movimento feminista. Chama Let Me Be a Woman, Deixe-me Ser Mulher, é o título do livro. Ela chama Elizabeth Elliot, escreveu em década de 70, mais ou menos. E aí nesse livro tem uma frase assim: a mulher só será verdadeiramente mulher quando ela aceitar para si aquilo que o grande Criador estabeleceu para ela. Eu só vou ser mulher de verdade quando eu quiser o que Deus quer para mim. Não é o que as feministas dizem, não é o que um movimento, uma agenda estabelece para mim. Quando eu olhar para Deus e perguntar para Ele, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Aí eu vou ser uma mulher de verdade. Uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher cristã, católica, autêntica. Cheia de defeitos, cheia de quedas, mas verdadeira.
porque eu estou cumprindo com o meu chamado primeiro, de ser auxílio, de ser auxiliar, de ser socorro de Deus para todas as pessoas que estão perto de mim. Depois eu passo o título desse livro também. Eu nunca li, não sei como que é a questão de doutrina dele, mas eu acredito que nesse ponto seja bem interessante. E aí, para a gente finalizando assim, o que a gente precisa guardar de tudo isso? Ok, tem muitas questões ainda relacionadas ao feminismo, a essas ondas, a cada detalhe, muitos nomes grandes de pessoas que, sim, têm grande influência mundial, essas mulheres que encabeçaram nesse movimento, mas o principal é a gente entender aonde que isso está na nossa vida, e isso está na nossa vida, porque muitas vezes a gente não percebe, mas como eu disse, é um pensamento normal. Ah, não, para mim isso é normal, para mim é normal não ter filho, ou trabalhar, ou não sei o quê, mas nem sempre é normal, nem sempre foi assim. O movimento feminista surgiu no século XIX, e antes disso, gente, e as mulheres de antigamente, elas sobreviveram sem o feminismo, elas sobreviveram e foram talvez tão felizes quanto a gente é hoje, ou mais, né? Então, existe uma vida antes do feminismo e a gente pode fazer uma vida depois. Acho que a nossa missão é essa também, lutar para que a gente possa ser autêntica, buscar aquilo que a gente precisa buscar. E aí, uma frase que eu vi também numa pregação, quando dizia, né, que o feminismo não é tão relacionado à questão da sociedade em si, a mudanças sociais, mas ao chamado da mulher e à natureza da mulher. E aí, algo que eu queria dizer para vocês, ou para nós mulheres, a gente não precisa do feminismo para ser mulher. A gente não precisa do feminismo para ter os nossos direitos, para poder exercer a nossa cidadania, o nosso papel enquanto cidadãos. A gente precisa se reconhecer mulheres de Deus e entender a nossa missão, de onde eu vim e para onde eu preciso ir. Aí sim a gente vai ter entendido qual é o nosso chamado, qual é o nosso papel e como eu posso ser aquilo que Deus quis e quer que eu seja, né? Então, não, a gente não precisa. Às vezes as mulheres falam assim, ah, não, mas o fato de você ser mulher te faz ser feminista. Gente, balela, não existe isso. Não é porque a pessoa tem uma característica que ela tem que estar dentro daquele conjunto ali. Não, eu sou única, eu sou individual, né, digamos assim, separada. Eu sou a Alice do jeito que eu sou, do jeito que Deus me criou. Mulher, ok, mas e tudo que tem ainda em torno de quem eu sou, das minhas particularidades? Isso muitas vezes tem que ser levado em conta também. Então, o fato de eu ser mulher não precisa me fazer feminista, pelo contrário. E aí, vou só pincelar aqui que os meninos comentaram de uma grande mulher que mostrou o contrário disso. Tem N mulheres na Bíblia que nos mostram como o poder de uma mulher de Deus, o que uma mulher de Deus é capaz de fazer, e as santas que nós temos, o exemplo maior aqui do meu lado, não tem nem o que dizer, que é Santa Joana d'Arc, e ela era conhecida por estar envolvida em questões da guerra, e era na época da libertação da França do domínio inglês, alguma coisa nesse sentido assim. E aí ela ficou muito conhecida, né? É isso mesmo, né? E aí ela ficou muito conhecida nessa época e muitas vezes foi vista como um símbolo feminista, porque ela lutou bravamente como os homens para libertar aquele país. Só que, lendo a história dela, eles diziam que os soldados que conviviam com ela se encantavam com a modéstia, com o jeito feminino que ela tinha. E isso tocava o coração deles, porque apesar daquela condição dela de estar ali combatendo, digamos assim, ela não deixou de ser mulher. Então não eram as roupas que ela vestia, não era o papel que ela exercia, mas a alma dela exalava o ser mulher dela. Então, depois vocês podem pesquisar também mais aprofundadamente sobre a história dela, mas não tem nada a ver com feminismo. Sim, pode ser que algumas vertentes, alguns autores vão dizer isso pelo papel que ela ocupou, mas isso tem a ver com ela assumir a missão dela. E a missão dela foi aquela ali, ajudar com que um país se libertasse da dominação de outro, né? Então, não é sobre essa questão do que ela fez ou não, mas de quem ela era, e do que ela exercia, e da marca que ela deixava nos outros também. Então, eu tenho muitos relatos, assim, de delicadezas que ela tinha, de percepções que ela tinha, próprias da mulher, e que não faziam dela menos forte, digamos assim, mais fraca, né? E aí, só para finalizar, deixa eu ver se eu falei tudo, gente, só um minutinho. E aí eu fiquei pensando, né, para encerrando aqui. Tem muitas questões, eu queria ter
falado várias outras coisas, questões mais teóricas mesmo, mas vale a pena estudar. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, um dos livros mais completos, que é tipo uma revisão assim bibliográfica das fases do feminismo. Ele não é dividido nas 3 ondas, mas é em 5 etapas assim, mostrando um pouco da influência do feminismo na vida cristã em algumas épocas assim da história. Que é da deputada Ana Campagnolo aqui. E aqui, Feminismo, Perversão e Subversão. Eu não li ainda, esse aqui é novo, mas já vi algumas resenhas sobre ele, então vale a pena ler, para a gente se aprofundar na história do feminismo em si, das mulheres que estiveram à frente, que estão à frente desses movimentos, e com certeza tem muitos outros títulos também. Depois eu mostro aqui para vocês. Ou seja, tem muito o que estudar, a gente precisa muito entender ainda de onde vem tudo isso, mas o que eu queria deixar é o que a gente pode fazer hoje, o que eu posso fazer hoje para combater esse inimigo, né, esse maior inimigo que nós temos. Ser a mulher que Deus quer que eu seja. Então, eu só vou ser verdadeiramente mulher quando eu corresponder àquilo que o Criador estabeleceu para mim. Então, primeiro ponto, seja a mulher que Deus quer que você seja. Segundo, se o feminismo é o maior inimigo das mulheres, de Deus, das mulheres que querem ser santas, querem buscar a santidade, os homens, meus amigos, vocês também precisam nos ajudar com isso. Vocês também precisam ter o feminismo como um grande inimigo, para combatê-lo junto conosco, né, digamos assim. Primeiro, pelo que eu falei lá atrás, nós somos complementares. O que eu não tenho, um homem tem, o que o homem tem, eu não tenho, por aí vai. Então, Deus nos fez para nos complementarmos. Uma vida, por exemplo, não é gerada só por uma mulher, precisa-se de um homem e de uma mulher. Então, o maior dom, a maior graça, que é poder conceber uma vida, uma nova alma, foi preciso de um homem e uma mulher para que isso acontecesse. Então, nós precisamos estar juntos, né, nessa batalha pelo céu, pela santidade, em vários aspectos. E esse é um dos aspectos, estarmos juntos contra tudo isso que muitas vezes nos afasta do plano original de Deus. Por quê? Porque a gente imagina e espera, né, que nós olhemos enquanto católicos, enquanto filhos de Deus, para a mesma direção, para o alvo, para o fim último da nossa vida. Exatamente. E se a gente olha para a mesma direção, a gente vai lutar com as mesmas armas para alcançar o mesmo objetivo. Se a gente está olhando em direções diferentes, aí tudo bem, cada um segue o seu caminho. Mas se eu assumo a mesma direção que os homens que são na minha vida, nós vamos combater juntos a tudo isso. E isso diz na prática também. Se o homem ocupar o papel dele de ser homem, de ser cordial, de ser cavalheiro, de assumir o seu papel de todas as formas possíveis. Estou pensando nas coisas mais simples, assim, mais singelas, mas tão importantes também, de comportamento, né? De ser cavalheiro, de tratar as mulheres como elas merecem, como nós merecemos, de ter amizade sadia, de rezar, de ser um homem de oração. Assim a gente vai conseguir combater tudo isso e se complementar. Porque se eu vejo um homem que cumpre com o papel dele de homem, sabe o que acontece dentro de mim? Eu quero ser mais mulher. Quanto mais eu vejo um homem de Deus sendo um homem, eu quero ser mais mulher. Eu quero, por fora e por dentro, eu quero ser mais feminina, eu quero ser mais, como eu digo, uma ajuda, assim, eu quero ser mais para ele também. Não falo nem de questão de relacionamento, eu falo em forma geral. Para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus primos, para o dono do mercadinho do meu bairro, para todos os homens que Deus colocar na minha vida. Então, a gente é socorro de Deus para todos os homens. Então, quanto mais homens os homens forem, mais mulheres nós nos tornamos também. Porque a gente começa a entender que a gente tem o nosso lugar. Eu não preciso assumir o lugar de ninguém. Cada um está ali no seu quadrado. Então, homens, nos ajudem também a combater esse inimigo, nos ajudem também a deixar de lado tudo isso que muitas vezes é uma ferida para nós mulheres, sabe? Porque eu aprendi na minha casa a ser assim, porque eu sou independente, porque eu me viro, porque eu não dependo de ninguém. Mas então nos ajudem a combater isso dentro de nós também, porque é uma marca que. Obrigada, Pedro. Porque é uma marca que a gente traz muitas vezes imperceptível, mas que no dia a dia ela aparece. E aí a gente precisa de ajuda para deixar isso claro, pela graça de Deus, porque tudo de bom que vem de nós é Deus quem nos ajuda, quem nos dá essa graça. Então nós precisamos também contar com essas ajudas, né, de Deus, para que a graça dele se cumpra na nossa vida também. E com isso, ordenar a sociedade, ordenar os nossos meios, as nossas famílias, o ambiente em que a gente vive. Se tudo estiver no lugar, eu não vou precisar fazer o que é do outro, porque o outro vai fazer também.
Então, cada um no seu quadrado, cada um com a sua missão, mesma dignidade, mesmo a mesma quantidade de amor dado por Deus a nós, um Jesus que morreu na cruz da mesma forma por mim e por todos os homens do mundo. Então, que a gente entenda isso, mas assuma o nosso papel também. E aí, só para a gente encerrar, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos um minutinho, para a gente poder refletir, assim. Eu não sei se ficou claro, né, tudo que a gente conversou aqui, se algo incomodou vocês, mas a questão que eu queria dizer, assim, de forma primeira é: tire um tempinho depois dessa reunião, se for o caso, né, e reflita o porquê que isso me incomodou, o que eu preciso ainda entender, aonde eu preciso ainda melhorar, por que que isso ainda não caiu no meu coração, e deixa Deus te ajudar nesse processo. Deixa Deus te mostrar aquilo que você precisa hoje fazer para se tornar mais mulher ou mais homem, né, digamos assim, para assumir o seu chamado principal, para que você seja feliz como Deus te criou para ser, no chamado que Ele fez para você e que Ele faz todos os dias. Corresponda, o que a gente tem que fazer hoje é corresponder. Então, que a gente possa entregar o nosso coração a Deus para que Ele possa quebrar tudo aquilo que precisa ser quebrado, para que Ele possa nos ajudar a vencermos a nós mesmos. E essa é a maior guerra. A gente está falando do maior inimigo que nós temos, mas uma grande guerra que a gente trava é vencer a nós mesmos. Então, que a gente peça a Deus essa graça de vencermos as nossas más tendências, a nossa concupiscência, toda a marca do pecado original, que a gente consiga deixar isso de lado, para que a graça de Deus possa ser maior na nossa vida, para que a gente possa cumprir com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós somos chamados a ser, e que a gente se torne o santo e a santa que Deus quer que nós sejamos. É isso que importa no fim de tudo. Não importa se eu tive o melhor trabalho do mundo, 1, 2, 3, 10 filhos. Não é sobre a quantidade, não é sobre o que a gente faz, mas é o quanto a gente se dá a Deus e corresponde à vontade dele. Então, que a gente peça a ele essa graça de correspondermos e de aceitarmos com toda assim a profundidade do nosso coração o chamado que ele nos faz para sermos homens de Deus, mulheres de Deus, que buscam refúgio não em movimentos, não em agendas revolucionárias que tentam nos impor escolhas, nos impor decisões, mas que a gente se apoie naquele que é o nosso Criador, que sabe melhor do que qualquer pessoa como a gente funciona e o que a gente precisa. Então, que a gente deixe o Espírito Santo ser o nosso guia. Não é sobre ser feminista, sobre seguir um padrão, mas é sobre nos tornarmos o que Deus quer que a gente seja. Que a gente pudesse finalizar rezando uma Ave Maria e pedindo a Nossa Senhora que passe à frente, que abra todas as portas que nós precisamos para nos tornarmos mais santas, mais belas, por dentro e por fora, e também, de forma muito especial, que a gente pudesse rezar por todos os homens da nossa vida, para que eles sejam também, a exemplo, né, de São José, e a exemplo do próprio Jesus, homens que são tementes a Deus, que desejam cuidar do mundo de forma geral, das nossas casas, das nossas famílias, para que nós possamos viver em um mundo mais sadio, com mais paz, e que entende que Deus é o fim de todas as coisas. Que Nossa Senhora possa nos ajudar e nos conduzir e ser a nossa fiel intercessora até o último dia das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.